O verdadeiro vencedor da guerra do Irã é a China? Bem-vindo ao China Uncensored. Sou Chris Chappell. Quem está ganhando a guerra do Irã? Se você ouvisse apenas o presidente Trump, pensaria que são os Estados Unidos? E que nós já vencemos essa guerra tipo 6 vezes. Se ouvisse só o Irã, pensaria que é ele quem está vencendo. E também que o próximo filme do Lego tomou um rumo sombrio? Mas será que o verdadeiro vencedor é a China? Este episódio só acontece graças ao patrocinador desta semana, Outskill. A Outskill já educou mais de 10 milhões de pessoas no mundo, incluindo muitos espectadores do China Uncensored que consideraram isso valioso. Lars Rocha escreve: Chris, eu fiz o curso de IA e estou criando programas que são de outro mundo. Obrigado a você e ao seu patrocinador. Wartime escreve: eu também já fiz o curso da Outskill 2 ou 3 vezes. Eles realmente abriram meus olhos para o que pode ser feito. Por que você iria querer fazer mais de uma vez? Porque todo mês tem algo completamente novo que a IA pode fazer por você. Neste fim de semana, a Outskill sediará seu primeiro CLO Daton, das 10h às 19h horário do leste dos Estados Unidos em ambos os dias. Você vai aprender a pesquisar a fundo, automatizar fluxos de trabalho, criar agentes personalizados, visuais e vídeos com IA, além de automatizar todo o processo. No meu site, chinansensori.tv, usei o Clade para me ajudar a criar páginas de destino, jogos e outros recursos. Coisas que antes levariam dias e exigiriam uma equipe cara, agora eu consigo fazer sozinho, usando o Clade em menos de 1 hora e o resultado fica realmente muito bom. Aprenda como fazer isso e muito mais. Para não ficar para trás à medida que as ferramentas de IA melhoram exponencialmente, recomendo este treinamento. Ele tem uma avaliação de 4,9 de 5 no Trustpilot. Ao se inscrever agora, você recebe como bônus uma bíblia de prompts de IA, 50 códigos secretos do CLOD que vão transformar isso numa ferramenta de outro nível para você, uma biblioteca de prompts de IA e um construtor personalizado de kit de ferramentas de IA, tudo gratuitamente. O que você aprender em 2 dias pode transformar os próximos 2 anos. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code. E agora, vamos ao show. Então, a China é a verdadeira vencedora na guerra entre os Estados Unidos e o Irã? Muitos veículos de mídia ocidentais certamente parecem pensar assim, no passado, presente e futuro. A guerra do Irã é vitória para a China, afirma um deles. A China pode vencer a guerra do Irã sem disparar um tiro, diz outro. Na verdade, a China está vencendo a guerra do Irã. Não, espere, a China vencerá a guerra do Irã? Ou possivelmente já venceu talvez 3 vezes, só de assistir. Então, o que acontece? Esses tempos verbais fazem parecer que os jornalistas são o Dr. Manhattan vendo tudo ao mesmo tempo. A China é realmente a vencedora da guerra do Irã, como dizem muitos veículos de mídia e especialistas? Bem, é o seguinte. Ninguém realmente sabe, exceto o Dr. Manhattan. Mas ele não vai contar, pois está cansado desta terra, dessas pessoas e de se envolver nas vidas delas. Eu entendo, mano. Tem muita coisa acontecendo no Irã e ninguém tem todas as informações. Nem mesmo eu sei, chocante, não é? Além disso, certas vozes tentam impor narrativas por interesse próprio, algo que a grande mídia nunca faria. Seria ingenuidade. Mesmo pessoas com acesso às informações mais completas e sensíveis realmente não sabem como as coisas vão acabar no final. Porque, e eu sei que isso vai ser um choque, ainda não acabou. Ninguém pode prever o futuro. Desculpe, só os Simpsons preveem o futuro e não comentaram sobre isso. Então vamos dar uma olhada em algumas das afirmações que estamos vendo, começando por este argumento. A guerra com o Irã distrai os Estados Unidos de conter a China? Embora Trump apresente a guerra com o Irã como uma vitória fácil e rápida, já fez isso umas 6 vezes, ela ainda não terminou e não sabemos o que virá. É possível que os Estados Unidos fiquem atolados por uma insurgência ou algum outro caos pós-conflito terrivelmente custoso. Meus colegas millennials ouvem a sirene de Kill Bill e lembram do Iraque. Se você já acredita nisso, a guerra do Irã é uma das operações militares mais estrategicamente falhas da recente política externa americana. E não é uma guerra que possa ser vencida em nenhum sentido estratégico relevante. Então é isso que você acha que vai acontecer. Assim, o Irã pode ser uma distração em relação à China.
As pessoas temem que os Estados Unidos deem vantagem militar à China ao deslocar recursos do leste asiático para enfrentar o Irã, o que é tecnicamente verdade. Os Estados Unidos não podem estar em todos os lugares e fazer tudo ao mesmo tempo. Isso levanta outra questão importante. Quantos Estados Unidos já consumiram de seus estoques de armas que poderiam ser usados para dissuadir a China em caso de uma invasão de Taiwan? Essa preocupação é válida, já que o estoque de mísseis da China aumenta constantemente. Tem mais uma. Como já destaquei antes, think tanks e especialistas alertaram que os Estados Unidos poderiam consumir rapidamente mísseis essenciais caso uma guerra com a China comece. Conflitos contínuos com o Irã podem piorar a situação. Mas lembre-se de que o Pentágono não divulga detalhes sobre seus estoques de armas. Faz sentido, já que você não quer que inimigos saibam disso. Você não quer anunciar seu ataque, por isso gritar Hadouken antes de lançar um Hadouken não faz sentido. Você diz, com licença, você tem as horas? Siga para mais dicas de luta. Então, muitos dos números que estão sendo divulgados ao público vêm de pessoas que falam sob condição de anonimato ou de cálculos baseados em certos documentos. A não ser que esteja em um cargo muito alto, é impossível saber quantos mísseis as Forças Armadas dos Estados Unidos realmente têm disponíveis, implantados e já usados. O mesmo se aplica à capacidade de produção dos Estados Unidos, especialmente durante aumentos em tempos de guerra. Os japoneses cometeram um erro crucial ao subestimar a capacidade dos Estados Unidos de ampliar a produção na Segunda Guerra Mundial. Embora tenhamos enviado grande parte dessa capacidade de manufatura para a China, mas não é só os Estados Unidos. Já vimos no passado como as pessoas diziam que a Rússia poderia ficar sem foguetes confiáveis e projéteis de artilharia até o início de 2023, levando muitos a concluir que a Rússia acabaria recuando na Ucrânia. Mesmo assim, a Rússia segue lutando? Os Estados Unidos talvez não estejam tão enfraquecidos pela luta contra o Irã quanto dizem. Ou talvez os Estados Unidos realmente estejam se colocando em uma posição perigosa. Nós simplesmente não sabemos. Isso nos leva a outra afirmação feita pelas pessoas. A operação dos Estados Unidos no Irã está dando à China informações vitais de inteligência militar. Há muita névoa da guerra no Irã. Ninguém realmente parece saber o que está acontecendo por completo. Quer dizer, bom, eu meio que espero que os líderes militares dos Estados Unidos saibam, mas eles não estão falando. A China está aprendendo a se preparar melhor para uma guerra cinética com os Estados Unidos? Bom, talvez, mas lembre-se de que todo mundo está aprendendo, inclusive os Estados Unidos. Então, não é como se a China estivesse ganhando algum tipo de vantagem única só porque está observando. É como ver uma luta de UFC e afirmar: estou pronto para disputar o título na Casa Branca. Agora, enquanto os Estados Unidos estão simultaneamente lutando contra o Irã e continuando os preparativos para enfrentar a China, há outro aspecto com o qual precisamos nos preocupar: a posição diplomática da China. Veículos de mídia afirmam que o conflito com o Irã deu à China espaço diplomático e permitiu que a China fortalecesse sua influência diplomática. A revista Foreign Policy chega ao ponto de afirmar que a guerra com o Irã confirmou o quanto Washington se importa pouco com o bem-estar de seus aliados, como a Coreia do Sul. As pessoas também comentam como a China está melhorando sua imagem ao se apresentar como o parceiro estável e mediador da paz. Mas é o seguinte, não importa o quanto a China tente se vender como um árbitro neutro, todo mundo sabe que a China está apoiando a invasão da Ucrânia pela Rússia. Tem agido como um idiota no Mar do Sul da China há décadas e prejudica seus parceiros, especialmente com sua iniciativa do Cinturão e Rota. Então acreditar que a China é esse grande parceiro confiável é como achar que a sátira política em The Boys é sutil. Se os líderes vão se inclinar para a China, não vão fazer isso porque acham que a China age de boa fé. Eles também fazem isso por muitos outros motivos, como o controle chinês das cadeias de suprimentos. A guerra com o Irã afetou gravemente as cadeias de suprimentos globais, especialmente o petróleo, como percebeu quem foi a um posto nos últimos 60 dias. Maldita lei da oferta e da demanda. Muitos acreditam que isso prejudica mais aliados dos Estados Unidos como o Japão do que a China. A China tem grandes reservas estratégicas de petróleo e rotas de abastecimento de energia diversificadas.
E a China poderia usar isso como arma, por exemplo, compartilhando tecnologia verde chinesa para suprir necessidades energéticas ou enviando seus veículos elétricos ecológicos como explosivos adicionais para o Irã usar. Ou a China poderia simplesmente ameaçar reter recursos críticos. Estou falando de coisas como terras raras e petróleo refinado. A China reduzir exportações de produtos como derivados de petróleo mais uma vez lembrou ao mundo o quanto todos dependem da boa vontade chinesa apenas para funcionar. Parece que depender da China não é uma boa ideia. Se ao menos houvesse um canal famoso no YouTube alertando sobre isso há mais de uma década. Mas, infelizmente, não tinham como saber. É como quando a China usou cadeias de suprimentos médicos na pandemia de Covid. Você pensaria que o mundo teria aprendido a lição e reduzido sua dependência da China, mas em muitos aspectos aconteceu exatamente o oposto. Mas a China usar cadeias de suprimentos como armas nem sempre é uma vitória para ela. Após a China ameaçar o Japão com restrições de exportação no início dos anos 2010, o Japão reduziu sua dependência dos recursos chineses. E eles tiveram a maior recuperação pós-dependência desde Robert Downey Jr. Se a China pressionar demais, outros países podem fazer o mesmo. Também precisamos ter em mente que a crise na cadeia de suprimentos do Irã também está prejudicando a China. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, muitos setores como semicondutores, agricultura e plásticos sofreram choques de preços e de oferta. A China, por ser uma economia voltada à exportação, depende que outros países comprem seus porcarias baratas. Se eles não estão comprando por causa, sei lá, de incertezas na cadeia de suprimentos e problemas econômicos, isso vai prejudicar tanto os fabricantes chineses quanto o consumo na China. Se a economia chinesa enfrentar demissões em massa ou cortes salariais, o Partido Comunista Chinês pode ter que lidar com instabilidade social e política, o que não é ideal para quem governa. Então, a guerra no Irã está colocando muita pressão sobre a economia chinesa e, consequentemente, sobre o regime chinês. Simplesmente não há respostas claras neste momento porque tudo ainda está em andamento. Se isso realmente atrasasse ou impedisse uma guerra com a China por causa de Taiwan, seria uma grande vitória e nós nunca saberíamos, a menos que você seja o Dr. Manhattan. O principal é, não se desmotive. Estamos em guerra com a China. Essa é uma guerra que eles começaram. E em uma guerra, as coisas nem sempre acontecem do jeito que você quer. Essa é uma luta que precisamos vencer, ou o futuro do mundo pode ser ainda mais sombrio que o próximo filme do Lego. Se você ainda não sabe usar IA, ainda pode se destacar antes que todos do seu setor façam o mesmo. Acesse meu link e inscreva-se no treinamento gratuito de IA da OutSkills neste fim de semana. Eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir.